E aí, pessoal, tudo certo? Nessa aula a gente vai realizar o controle de temperatura utilizando algoritmo PID. Vamos fazer uma prática com o Arduino. Então a gente vai fazer essa prática com o algoritmo de controle PID, mas nas aulas anteriores aí a gente já fez uma prática com o algoritmo de controle on-off e algoritmo de controle por esterese, que você pode assistir aqui até para ficar um pouco mais por dentro aí desses conteúdos. A gente também fez uma aula aí de preparação, onde eu explico o circuito que foi montado para fazer esses testes e também falo um pouco sobre sistemas de controle de temperatura e as suas características. Além disso, tem uma aula no canal, que é uma aula de conceitos de controle e processos, onde eu falo um pouquinho mais sobre controle em malha fechada e controle em malha aberta. Vamos primeiro definir o que é o controle PID. Controle PID significa controle proporcional integral derivativo. Nesse tipo de controle, a gente vai ter um sinal, que é o sinal de erro, que vai ser usado como um parâmetro importante para fazer um cálculo do sinal que a gente vai mandar para o nosso atuador. O atuador, lembrando, é o dispositivo que influencia no processo, né? Altera lá o valor da nossa variável que a gente está tentando controlar. Então, por exemplo, no sistema de controle de temperatura, o atuador vai ser uma resistência elétrica, por exemplo, que a gente vai ligar e desligar para fazer o aquecimento de um forno, por exemplo. Como é que a gente calcula o sinal de erro? Super simples. Basta a gente pegar o set point, que é o valor desejado para nossa variável, e subtrair do valor atual, que é o valor que o nosso sensor vai estar medindo. É a nossa variável de processo, é a nossa saída do sistema de controle PID. O sensor faz essa leitura e manda de volta para o controlador. Vocês podem ver nesse bloco que a gente está pegando o valor do set point e subtraindo o valor da temperatura atual, ou do valor atual. E esse é o nosso sinal de erro que a gente vai mandar para o controlador. Como é a equação do controlador PID? O sinal de atuação, que é o U de T, que é o sinal que a gente vai mandar para o nosso atuador, poderia ser, e vai ser aqui no exemplo que eu vou dar, o valor do PWM que a gente está aplicando na nossa resistência elétrica, um valor de 0 a 255, ele vai ser proporcional ao erro vezes um ganho proporcional. Essa aqui é uma constante que a gente vai ajustar, mais a integral do erro no tempo, ou seja, o erro acumulado ao longo das várias execuções desse código, vezes o ganho integrativo, mais a derivada do erro, ou seja, a variação que aconteceu no erro da execução anterior do controle PID para a execução atual, vezes o ganho derivativo. O que eu quero dizer com execução atual e execução anterior? Esse código, esse algoritmo, ele vai ser executado periodicamente, por exemplo, a cada segundo, a cada meio segundo, a cada 100 milissegundos. Então, a gente sempre faz uma leitura nova do sensor, calcula o erro, aplica os ganhos e joga na saída. Então a gente faz isso de maneira repetida quando a gente está usando, por exemplo, um microcontrolador. Depois eu mostro para vocês o código. Então o termo KP é o ganho proporcional ao erro atual, o KI é o ganho proporcional ao erro que está sendo acumulado ao longo do tempo. Ou seja, quanto mais erro tem, quer dizer que a saída ainda não chegou no valor de set point, isso vai se acumulando, né? Então a gente pode usar esse erro integral como um termo importante e vai ser um termo super importante para a gente diminuir o erro e sempre chegar no set point. Tem o KD, então, que é o ganho proporcional à derivada, que em alguns sistemas ele nem é usado, a maioria dos sistemas não é usado o KD, mas quando a gente tem sistemas que tem uma resposta muito rápida, a derivada pode permitir que a gente antecipe um pouco o valor de correção e reduza overshoot, por exemplo. Então o ajuste desses parâmetros vai influenciar a resposta que a gente vai ter, mas de maneira geral vai acelerar que a gente chegue no valor da saída, ou no valor de set point. Esses ajustes desses ganhos podem levar à instabilidade do sistema, quer dizer que ele vai ficar ligando e desligando de maneira abrupta, né? Vai ter comportamento estranho, e por isso existe toda a teoria de controle moderno que vai analisar o nosso sistema físico, a gente vai analisar as funções de transferência, vai analisar também como nossa lógica, o nosso controlador interfere. Então a teoria de controle moderno serve para esse estudo mais aprofundado aí para ver e estudar a estabilidade do sistema. Beleza, como é que é o algoritmo de controle PID? Esse pseudocódigo está disponível na Wikipédia, é um código super básico aqui para representar o algoritmo de controle PID. Então nós temos duas variáveis, uma variável a gente vai guardar o erro anterior, essa variável é para a gente poder calcular a derivada da execução anterior para a execução atual, e o termo integral, que vai guardar o erro acumulado ao longo das várias execuções desse código. Temos essas duas variáveis e a gente entra num laço de execução, que é o laço de execução, então, do algoritmo PID. Numa variável erro, a gente vai guardar o valor do set point, menos o valor medido da variável. A gente vai guardar essa variável, esse erro, no termo proporcional. Termo integral, olha só o que a gente vai fazer. Isso são várias variáveis, né, que estão no código. A gente vai pegar o erro que já tinha
da execução anterior, ou seja, o erro acumulado, mais o erro atual vezes a derivada do tempo. Esse tempo aqui é o período de execução aí do nosso controlador. Nós também vamos calcular o termo derivativo, que vai ser o erro menos o erro da execução anterior dividido pelo ΔT, que também é o período da execução do nosso algoritmo PID. E logo depois a gente calcula a saída. Kp, que é o ganho proporcional, vezes o erro, né, que já estava guardado aqui na variável proporcional, mais KI, que é o ganho integral, vezes o erro acumulado, mais a derivada do erro vezes o ganho derivativo. Então, output aqui vai representar o valor que a gente vai jogar no nosso atuador para atuar no processo. Na sequência, eu guardo o erro anterior, pego o erro atual e guardo no erro anterior, para a gente poder calcular a derivada na próxima execução. Dou um wait aqui, que seria um sleep, uma pausa, de acordo com o ΔT, de acordo com o período que a gente está executando esse loop, e depois volta ao loop. Então, vocês podem ver que esse algoritmo ele executa periodicamente, ele precisa ser executado periodicamente dentro do nosso controlador. No nosso sistema de controle de temperatura em malha fechada, a gente vai ter o set point, que é a temperatura desejada, então. O controlador vai ser um Arduino Uno. A gente vai usar uma saída PWM do Arduino para modular, através do transistor, a potência que a gente está aplicando nessa lâmpada, nessa resistência elétrica que vai representar o nosso sistema de aquecimento. E essa temperatura, óbvio, ela vai aquecer a nossa planta, né, o nosso sistema físico. Nesse sistema físico a gente tem a lâmpada, tem o sensor de temperatura bem próximo aqui para medir a temperatura da lâmpada e tem aqui o circuito com o transistor e seu resistor de chaveamento. A gente vai medir a temperatura através do sensor LM35 e fornecer essa temperatura, essa leitura para o controlador que vai executar a lógica, então, do algoritmo PID. O circuito, pessoal, eu já apresentei aí nas aulas anteriores. A gente tem o sensor de temperatura LM35, vamos ligar no 5 volts e vamos ligar no Terra para alimentar ele através da plaquinha do Arduino. Pino Vout, que fornece, então, uma tensão de 0 a 1 volt proporcional a 0 a 100 graus. Ligamos na entrada analógica 0. No pino 9, a gente liga o resistor, que vai para a base do nosso transistor de chaveamento. O emissor do transistor a gente põe no Terra e o coletor a gente liga em um dos terminais da lâmpada e o outro terminal da lâmpada a gente liga no VIN, que vai ser alimentado pela fonte 12 volts aí. Como é que funciona a saída PWM? Vamos dar uma lembrada. PWM significa modulação por largura de pulso. Então a gente vai chavear rapidamente um determinado sinal e aí a gente fazendo o chaveamento e alterando o tempo que fica ligado e desligado, que é o Dutch Cycle que a gente chama, de poder mudar a tensão média que a gente está aplicando no dispositivo. As saídas PWM do Arduino, elas funcionam a 490 Hz ou 980, dependendo dos pinos que vocês estão usando. E aqui do lado direito eu tenho uma figura que representa essa questão do PWM. Como a nossa lâmpada é DC, a gente vai ligar e desligar ela rapidamente para tentar modular a potência dela. A tensão média que a gente vai obter numa saída PWM vai ser dada pelo Dutch, que é quantos % do tempo está ligado e desligado esse sinal, vezes a tensão de entrada. Então, por exemplo, com 50% do Dutch Cycle, considerando que a gente está alimentando o circuito com 12 volts, isso vai nos dar 0,5, 50% vezes 12 volts, vai dar 6 volts de tensão média, ou seja, a metade da potência. Se eu botar 75% de Dutch Cycle, a tensão média pino vai ser 0,75 vezes 12, 9 volts. E se eu botar um Dutch Cycle de 25%, a gente vai ter aí 3 volts de tensão média. Então, basicamente, a gente varia a largura desse pulso e tem que lembrar que isso aqui acontece, o período desse chaveamento aí é de 1 sobre 480 Hz ou 980 Hz. Então, é um chaveamento bastante rápido, de 500 a 1000 vezes por segundo isso está acontecendo. E para fazer esse chaveamento, a gente usa o analog write. A gente passa o pino e o valor de 0,255, que vai representar o Dutch Cycle. 0%, 255, 100% do Dutch Cycle. Então, o algoritmo de PID, o output desse pseudocódigo aqui, a gente vai jogar na saída usando analog write. Então, o output aqui representa o valor da saída do algoritmo PID. Detalhes sobre esse pseudocódigo aí. Além do pseudocódigo, que eu vou explicar na sequência, eu adicionei algumas funcionalidades a esse código. Primeiro, para limitar o valor da saída PID de 0,255, porque esse cálculo do output aqui, ele não tem limite, né? Ele pode dar valores negativos, positivos, dependendo aí dos valores do set point, do erro que a gente tem. Então, primeiro a gente limita o output de 0,255 e outra coisa que eu fiz é limitar o termo integrativo, que a gente chama da técnica de anti-wind-up. O que acontece, pessoal? O termo integrativo aqui, ó, ele tá sempre acumulando o erro, tá? Sempre acumulando, sempre acumulando. Então, ele pode tender a valores, ou seja, ele pode tender ao infinito, né? Ele pode entender um valor ilimitado ali, porque a gente não tá limitando. E aí, mesmo que depois a gente altere o set point, esse termo vai ficar com um valor muito grande acumulado
saturado e vai fazer com que leve muito tempo pro nosso atuador começar a responder a novos valores de set point, né? Porque tá saturado. Toda vez que o atuador estiver saturado, ou seja, quando o output estiver em 0 ou 255, que são os valores máximos e mínimos de potência, a gente vai parar o termo integrativo, para não deixar ele começar a somar valores. Isso também pode ser útil quando a gente bota um set point que está muito acima do valor máximo potência e da temperatura que a gente consegue atingir no sistema, porque daí a gente vai começar a integrar erro e nunca mais para de integrar e tende ao infinito, o que vai afetar depois o cálculo do output, que vai saturar, né? Então sempre que o atuador estiver já no seu valor máximo ou mínimo, a gente para de integrar para evitar que esse termo aumente. E a gente vai fazer ajuste empírico dos ganhos então, né? KP, KI e KD. Vamos testar os valores. Vamos dar uma olhada no código então para o Arduino. Bom, abri o código aqui, controle temperatura. Começo declarando o valor atual da temperatura. Começo também declarando o valor do set point que eu quero. E aqui faço algumas definições, né? Voltagem ADC é a resolução de tensão da entrada analógica. PWM out é o pino de saída. Pino 9. ΔT é o intervalo de execução do algoritmo PID, no caso aqui 100 milissegundos. Também criei uma variável limite integrativo para que a gente pare de integrar o erro quando chegue nesse valor e definir também os valores do PWM máximo e mínimo. E aqui a gente tem as diversas variáveis PID. O valor do erro atual, o erro integrativo, que vai ser o erro acumulado, o erro anterior, que é o erro da última execução do algoritmo PID, e o erro derivativo, então, que é a derivada, né, do erro em relação ao erro anterior. Definir aqui KP como 25, KI como 25, KD como 0, não vamos usar o termo integrativo aqui, porque ele não é necessário. Output vai representar a saída, o valor da saída PWM, e esse ΔT no formato float, então, é o intervalo de execução do algoritmo convertido para segundos, né? Então vai ficar 0,1 aqui no ΔT. Na inicialização, ó, só inicializa serial para a gente poder ver os gráficos aí na plotter e no monitor serial. E no loop, faço a mesma coisa dos outros códigos, né? Faço a leitura do valor do pino A0, que é onde está ligado o LM35, guardo esse valor no int, converto esse valor multiplicando pela resolução de temperatura aqui para tensão, isso vai nos dar a tensão que está sendo fornecida pelo LM35, e multiplico por 100 graus Celsius por volt, né, para converter essa tensão para temperatura. Então nessa variável temperatura eu já tenho a temperatura em graus Celsius. E aí tem uma função que eu chamo que é o algoritmo PID, que tem a rotina então de execução, já vou explicar para vocês. Além disso, aqui no loop, ploto então o set point e a temperatura, e também tem uma rotina aqui que permite que eu altere através do serial plotter no monitor serial. Quando eu digitar um valorzinho ali no campo de envio, eu posso alterar o valor do set point. Então, se eu quiser trocar de 40 graus para 35, digita 35 ali, dá um enter, ele vai atualizar. E faço um delay aqui, ó, de 100 milissegundos. O delay, nesse caso, é o delay da rotina também, que vai ser utilizado para o algoritmo PID. Vamos dar uma olhada na função algoritmo PID. Então, primeiro, a gente calcula o erro, pega o valor do set point, faço menos a temperatura atual, então esse é o valor de erro, e aí a primeira coisa que eu faço aqui é testar se o nosso atuador já está saturado, ou seja, se o valor da saída PWM já está em 0 ou 255. Então eu faço um if aqui, ó. Se o valor está maior que o mínimo e o valor da saída está menor que o máximo, ou seja, não está saturado o atuador, eu calculo o erro integrativo. Então faço o erro integrativo, somo ele com o erro atual vezes o ΔT. Então estou acumulando aqui o erro. E também limito esse valor de erro de 0 a 1000, como botei naquela definição limite int. Então faço o mínimo entre eles e o máximo entre ele e o mínimo. Então isso aqui vai limitar esse valor de integração para que isso aqui não tenda ao infinito em nenhum caso, né? Isso vai reduzir as saturações que a gente vai ter aí no termo integrativo e, obviamente, na saída do atuador. Bom, na linha 92, calculo o erro derivativo, pego o erro menos o erro da última execução, divido pelo ΔT, isso vai nos dar a derivada, e aí guardo aqui também o erro anterior, né? Já atualizo essa variável para a próxima execução. E aí sim, calculo a saída, calculo o algoritmo PID, ó. Saída, KP, ganho proporcional vezes o erro atual, mais ganho integral vezes o erro integrativo, mais ganho derivativo vezes o erro derivativo. Isso vai nos dar um valor, então, de atuação. E aí eu limito esse valor de 0 a 255 aqui, que são os valores aceitados pelo nosso PWM, né? Então isso vai limitar ali os valores, e aí eu dou um analog write para escrever no pino 9 o valor do PWM atualizado. Isso aí é o algoritmo PID. E aí, tem que lembrar que ele vai ser chamado periodicamente, né? E então a gente tem que também estar atento
aos ΔTs aqui, né? Para garantir que os tempos que a gente está usando nos cálculos das derivadas bate com o tempo, o intervalo de execução desse algoritmo PID. Vou programar o Arduino Uno com esse código do controle PID e vou colocar aqui o serial plotter para a gente poder dar uma acompanhada na temperatura. Então vocês podem ver, ó, o set point está em 40 graus e a temperatura está em aproximadamente 39, né? Tá subindo. Esses saltos aqui é justamente pela resolução limitada que a gente tem de 0,48 graus Celsius. Mas o que vocês podem ver na prática, pessoal? Vocês podem ver que a lâmpada, ela fica variando levemente o brilho dela, né? Porque o PWM está ajustando o Duty Cycle entre 0 e 255 ou 0 a 100%, né? De acordo com a necessidade para regular a temperatura. Olha só, eu vou aqui no Type Message, eu vou digitar, por exemplo, 45 graus e vou dar um send. Podem ver que eu aumentei o set point aqui no gráfico para 45 e agora vocês podem ver o comportamento da lâmpada. Ó, ela está praticamente com a potência no máximo e a temperatura está subindo. Vamos esperar a temperatura chegar próximo de 45 graus para ver o que vai acontecer. Ó, a temperatura está em 44,6 aproximadamente, está chegando no set point. Vocês estão vendo que a lâmpada está ainda com um valor bastante grande e agora vocês podem ver que a potência da lâmpada começa a diminuir um pouquinho, ela começa a reduzir o brilho dela, porque a temperatura já passou do set point, né? Então ela começa a diminuir o brilho porque não precisa mais tanta potência na lâmpada. E aí agora tá em 44,5 aproximadamente, ela começa a aumentar um pouquinho o brilho, né? Se eu fizer uma perturbação, por exemplo, vento em cima da lâmpada, tentando causar aqui uma diminuição da temperatura, vocês podem ver que a temperatura começa a cair, né? E por consequência, a lâmpada vai tentar aumentar a sua potência para garantir os 45 graus, tá? Então vocês podem pegar esse código aí, alterar o KP, o KI e o KD para ver como o comportamento dos ganhos afeta o desempenho, alterar o set point e ver as curvas que estão acontecendo, tentar melhorar o tempo de resposta, né? Fazer com que esse tempo que leve para chegar no set point aconteça em menos tempo. Normalmente ajustando o ganho KP e KI a gente consegue acelerar em relação a, por exemplo, um algoritmo on-off. E vocês podem provocar perturbações, né? Fazer evento ali em cima, ver o que vai acontecer e como o atuador vai se comportar em cima disso. Além disso, vocês podem plotar também o valor do monitor serial do PWM, das outras variáveis, do erro integrativo, para vocês verem como o algoritmo está se comportando. E quais são as vantagens do algoritmo PID em relação ao on-off esterese. Vai ter uma redução do consumo de energia, principalmente porque tu não vai ficar ligando na potência máxima e mínima do teu atuador. Tu vai ter uma resposta mais rápida, ou seja, tu vai chegar no set point mais rápido. É uma facilidade maior de ajuste e implementação. Vocês viram que não é um algoritmo tão complexo e ele é mais tolerante a distúrbios, porque o atuador vai compensar distúrbios pequenos que estão acontecendo. Como desvantagens, pessoal, a eletrônica é um pouco mais complexa, tá? Normalmente, com fontes de energia AC, a gente precisa um tipo de circuito eletrônico e com fontes DC requer outro tipo. A potência também vai interferir, a frequência de chaveamento. Tem essa questão da saturação e do wind-up, né? Então, cuidar com o termo integrativo para ele não atingir valores muito altos. Questão de processamento, que é desprezível com os microcontroladores modernos, né? Que fazem aí esse cálculo de uma maneira bastante rápida, vai levar alguns microsegundos para esses cálculos todos. E outro desafio aí é a estabilidade. Então a gente precisa garantir que os ganhos que a gente vai utilizar não vão causar instabilidade dependendo das faixas que a gente está trabalhando o set point. O que acontece muitas vezes na prática é que quando a gente está trabalhando muito próximo do limite superior ali do que o nosso atuador consegue fornecer de potência, a gente vai precisar de um determinado ajuste de ganhos, e quando a gente está trabalhando num valor muito abaixo, muitas vezes esse conjunto de ganhos, ele não vai ser adequado porque o KP vai ficar um pouco mais agressivo, né? Vai ligar e desligar o motor de maneira abrupta. A gente pode falar mais disso em umas próximas aulas, se vocês quiserem. Então, sempre que a gente está preocupado mesmo com o desenvolvimento da prática da melhor maneira, a gente precisa fazer análise utilizando teoria de controle moderno para avaliar a estabilidade, né? E achar esses ganhos adequados aí para o nosso sistema. Beleza? Então é isso aí. Os códigos estão disponíveis aí no meu site. Você pode curtir, botar comentários e dúvidas aqui embaixo também. E lá você tem acesso aos códigos de exemplos também para você fazer isso aí. Valeu!